Fala aí, galera do Nantes Online, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui é o Caio. Estamos aqui para mais uma aula nossa de filosofia, tá? E hoje nós vamos ver um personagem bastante importante, até polêmico em alguns aspectos, que é Sócrates, tá? Considerado para muitos aí o pai da filosofia, tá? Nós já vimos em outras aulas, né, os chamados filósofos pré-socráticos, e tamanha importância do Sócrates, né, que muitos dividem em filosofia socrática e pré-socrática, tá? E por que essa análise é feita dessa maneira? Porque antes o principal objeto do estudo de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, que nós já vimos, né, em outras aulas, era buscar uma explicação para a física, buscar uma explicação para uma lógica de funcionamento da natureza, a substância fundamental da natureza, tá? E esse pensamento ele muda bastante com o Sócrates. Existe até uma discussão acerca de se isso realmente seria filosofia ou se a filosofia começa com Sócrates, mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui, tá? Porque o Sócrates ele traz a filosofia para um outro aspecto, que é a filosofia baseada no homem, tá? O homem como objeto de estudo, a partir do olhar do homem, a natureza, a física, e não como existia, como era feito, né, até o Sócrates, e mesmo junto da vida do Sócrates, né, o Sócrates ele não será posterior aos pré-socráticos, em alguns casos ele será concomitante, mas ele traz uma nova retórica de pensamento, que é justamente essa retórica baseado no homem, o homem como centro dessa filosofia, desse pensamento crítico. Beleza? Sócrates, né, ele supostamente nasceu em 469 e virá a falecer em 399. E por que eu falo supostamente? Tá? Aqui tem uma imagem, né, de Sócrates cursando, né, perante os seus discípulos. Tá? E por que eu falo supostamente? Porque há uma discussão, tá, histórica acerca de se Sócrates de fato foi um pensador, uma figura, ou se representou um conjunto de ideias. É uma discussão que, por exemplo, existe sobre Shakespeare também, sobre os Zoroastro, se de fato são figuras, né? Ou se são personagens, mitos criados para sintetizar uma ideia, beleza? Mas o mais provável é que, de fato, Sócrates tenha sido um personagem real, tá? Existe a discussão, mas o mais provável é que ele tenha, de fato, né, sido uma pessoa. Por quê? Justamente porque o Sócrates ele não deixa registros escritos, e nós vamos ver daqui a pouco por que ele não faz. Os principais conceitos daquilo que ficará conhecido como retórica, ou pensamento, ou filosofia socrática, são os seguintes: a racionalidade, ou seja, uma explicação plausível para algum fato, e lembrando que nós estamos falando sobre racionalidade, tá? Mas isso é um certo anacronismo, porque a questão da razão, de novo, ela vem lá com a filosofia mais contemporânea, né? Agora, justamente com o nascimento do iluminismo, século XVIII, século das luzes, mas aqui é uma aliteração para ficar melhor o entendimento, beleza? Além disso, a questão da dialética, ou seja, da contraposição de ideias através do diálogo, esse é um ponto bastante importante para entender a lógica de pensamento socrático e, obviamente, a maiêutica. Tá? E a maiêutica talvez tenha sido a maior inovação do pensamento socrático. E o que seria a maiêutica representada aqui por essa figurazinha? É basicamente uma análise do discurso buscando encontrar nele algum tipo de contradição para assim iniciar o diálogo. Ou seja, olha como a figura está aqui, né? Alguém está falando alguma coisa e está aqui o Sócrates cheio de dúvidas sobre a resposta desse outro personagem aqui. Então a maiêutica basicamente é isso: análise do discurso para buscar, a partir daí, alguma contradição e iniciar um diálogo. Beleza, galera? Bom, agora quem foi Sócrates? Sócrates, como a gente começou a falar lá no início do vídeo, tá? Ele não deixa registros escritos, então por isso que existe toda essa discussão sobre a existência ou não do Sócrates, mas é uma discussão a certo ponto até pequena, porque as ideias de Sócrates elas são muito mais importantes talvez do que a própria existência dele como figura física, né? Ele não deixa nada escrito justamente porque ele era um opositor disso, porque ele entendia essa questão da escrita um pouco ali como um certo resquício sofista, de você valorizar mais a forma do que o conteúdo, tá? Então o Sócrates, como um crítico muito áspero,
né, do sofismo, ele valorizava demais o diálogo, né? O Sócrates ele era visto ali pelas ruas de Atenas buscando diálogo, especialmente com os jovens, porque ele tinha uma questão ali de que o jovem era como se fosse um livro em branco, então era interessante analisar a resposta do jovem, tá? Então o Sócrates ele não deixa registros escritos basicamente por uma maneira dele pensar, por uma ideologia ou filosofia dele, beleza? Então, tudo que nós temos acerca do Sócrates são os escritos de Xenofonte, de Platão, beleza? Foram discípulos dele. Xenofonte é bastante conhecido, inclusive, por ser o grande, a grande fonte, né, para nós entendermos a Guerra do Peloponeso, beleza? E pelo crítico dele, o Aristófanes. Por isso que nós falamos lá no início do vídeo que é mais provável que Sócrates tenha existido, porque eu tenho pessoas que falam a favor dele, como Platão e Xenofonte, e pessoas que falam contra ele, como o caso do Aristófanes, que era um sofista contemporâneo a ele. Então, essa contraposição de ideias, aí buscando justamente a própria filosofia socrática, tá, é talvez uma prova de que o Sócrates, de fato, tenha sido um personagem. Ele teria lutado, né, na Guerra do Peloponeso, e a partir disso ele começa a criticar. O Sócrates ele não é um entusiasta da democracia ateniense, pelo contrário, ele é um crítico. Tá? Ele foi um contemporâneo a Péricles, ali no auge da democracia ateniense, né, do chamado imperialismo ateniense, inclusive. Tá? Então ele fala que Atenas, entre aspas, não foi justa na guerra, então o resultado desfavorável do conflito, aqui dando spoiler, né, teria, entre aspas, sido culpa da própria Atenas. E ele vem de uma origem mais simples, já que o pai dele é um artesão e a mãe dele é uma parteira. Ele era um cidadão, ele tinha cidadania ateniense, né? Porque cidadania ateniense era basicamente quem era filho de pai ou mãe ateniense, né? Maior de 21 anos e homem. Então o Sócrates ele tinha todos esses pré-requisitos, mas ele não vem de uma origem aristocrática. Beleza? A vida de Sócrates, tá? A vida de Sócrates ela é sintetizada numa obra que é chamada Apologia de Sócrates, ou os Diálogos de Sócrates, escrito por Platão. Dentre esse livro do Platão, tem uma parte do livro que ele usa para descrever a vida de Sócrates, e o tempo todo é como se fosse Sócrates conversando ou dialogando no livro, daí o nome Apologia ou Diálogos, tá? Então, nessa obra, especialmente nesses 4 livros aqui, ó, o Antífon, a Apologia, entre o livro 2, o Críton e o Fédon, são descritos aspectos da vida do Sócrates, beleza? Então essa aqui é a principal fonte, como a gente já falou sobre isso, sobre fatos da vida de Sócrates. Primeiro ponto é o Antífon, primeiro livro, tá? Que descreve a vida dele, conta esses aspectos que nós estávamos falando, da origem humilde, né? E também é quando ele recebe uma acusação, tá, por Aristófanes de corromper os jovens, já que eu já tinha falado com vocês sobre isso, que o Sócrates era especialmente dedicado à conversa com os jovens, porque ele via ali uma questão de uma ignorância, e uma ignorância não no sentido negativo da palavra, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, que o Sócrates ele valorizava a ignorância, aquela ideia do só sei que nada sei. Tá? Então ele via o jovem como um ponto interessante para desenvolver a sua maêutica e a partir disso a contraposição de ideias no diálogo, né? Na dialética. Então ele é acusado de corromper os jovens, especialmente porque ele criticava bastante aquela questão do culto aos deuses e tal. Ele não entendia isso como algo racional, né? Entendia como algo mais ligado ao mitos, tá? Que inclusive nós temos uma aula falando sobre isso, né? Falando sobre essa questão do mito, como nasce a filosofia, separação, cosmologia, cosmogonia, tá? Então vocês façam essa ligação para entender um pouquinho isso melhor. Então ele recebe essa acusação e no segundo livro, que é a Apologia, tá, ocorre a defesa dele perante o tribunal, inclusive porque esse compilado recebe esse nome, porque talvez seja a parte mais importante, na qual ele argumenta, né, com o tribunal perante ele do porquê dessa questão, e ele consegue convencer boa parte, né, do tribunal perante ele de que ele de fato teria razão, ou seja, ele passa de uma figura quase escrachada, né, para uma figura ali que consegue, por meio do diálogo, por meio do convencimento, estabelecer uma posição mais favorável. Então, são cedidas algumas opções a ele, ele é condenado, mas ele, entre aspas, ele podia escolher, né, a sua
condenação, já que a pressão por parte, especialmente da aristocracia sofista, era muito forte. Tá? Então são oferecidas algumas, entre aspas, opções a ele. A opção do ostracismo, que era basicamente você sair da sua cidade, e sempre importante lembrar que a cidadania no mundo grego ela estava ligado à regionalidade, tá? Ao território. Então você sair da sua cidade para um outro lugar, você perdia na maior parte das vezes a sua cidadania, tá? E um estrangeiro, ele era quase quase próximo ali a um escravo. Obviamente ele não tinha a questão do trabalho e tal, da servidão, mas ele não tinha direito nenhum, assim como um escravo. Então o ostracismo ele era algo bastante preocupante, bastante ruim para quem sofria isso no mundo grego. A outra opção era se desculpar e dizer que tudo que ele disse até aquele momento é que ele estava errado. E a terceira opção é o suicídio, né, que era muito usado utilizando uma erva chamada cicuta, que é altamente venenosa, especialmente para o ser humano. No terceiro livro, Criton descreve ele dialogando com os discípulos deles, especialmente Platão. Então a obra platônica supostamente foi escrita durante esse período dele na prisão, na qual os discípulos dele todos pedem para ele que ele se desculpasse. Ele depois poderia falar de novo ao público dele, aos alunos, aos discípulos e tal, mas que ele se desculpasse para poder sair da prisão. E ele acaba que recusa, né? Ele prefere manter os seus argumentos, manter o seu ponto de vista. E aí no Fédon é justamente esse momento no qual ocorre o suicídio forçado, né, de Sócrates por meio da cicuta, na qual ele fala, inclusive, numa questão sobre a imortalidade da alma. Tá? E aqui não é uma questão mediúnica não, tá? Quando ele fala de imortalidade da alma, é muito sobre a questão do pensamento, ou seja, o corpo dele se foi, mas as ideias, o pensamento, isso, o espírito crítico, digamos assim, permaneceu. Tá? E essa é uma noção que ela vai ser especialmente absorvida depois por Platão. A gente vai entender um pouco melhor essa valorização desse mundo inteligível das ideias, de que as ideias elas estão num outro mundo, mas esse mundo pode ser alcançado. E você vai ver um pouquinho mais com Platão, e muitos autores entendem que essa morte do Sócrates e essa ideia da imortalidade da alma, ela vai influenciar muito na filosofia de Platão. Beleza? O Sócrates ele vai ser especialmente crítico, como a gente já falou, né, à democracia e a Atenas. Ele é um contemporâneo a Péricles, né, que é ali o auge na democracia ateniense, quando Atenas se expande ali com a Liga de Delos, entre aspas, obriga várias cidades a cederem aos desejos de Atenas. E ele vê isso de maneira muito negativa. Então ele argumenta que o que aconteceu com Atenas, a destruição, né, ali a perda do Pireu, que é o principal porto de Atenas, né, a ocupação de Atenas por uma guarnição de Esparta, né, por uma guarnição de Lacedemônia, que foi, entre aspas, justo, porque Atenas em nenhum momento se preocupou com a ideia do sumo bem, que a gente vai ver que é um outro ponto importante também. Então, entre aspas, ele vai dizer que aquilo foi merecido por Atenas não praticar, né, uma justiça, não ser ética, não ser correta na sua relação com outras cidades, beleza? Daí a crítica dele à democracia, não como um sistema, mas basicamente como uma característica ateniense, beleza? E além dessa crítica a todo esse contexto, a política ateniense, a democracia, as características atenienses, ele vai ser crítico a meios sofistas que dominavam o cenário político. Muitos aristocratas eram sofistas, então ele vai ser crítico a todo esse contexto, beleza? O pensamento socrático, vamos lá. Primeira coisa, é uma filosofia baseada no homem, então é uma grande mudança, tá? Naquela noção ali dos filósofos da physis, também chamados, como nós já falamos, de pré-socrático, ou seja, uma filosofia baseada na noção do ser, numa noção de consciência, de um pensamento racional, de um pensamento crítico, tá? Outro ponto importante, nós já falamos um pouquinho sobre a ideia da maiêutica, ou seja, a análise do discurso, a análise de uma resposta mediante uma pergunta para aí sim estabelecer um diálogo, ou seja, alguém faz uma pergunta, alguém responde e esse que fez a pergunta analisa essa resposta para aí sim desenvolver um pensamento. É aquilo que Sócrates chamará de parto das ideias, ou seja, as ideias nascem a partir
do diálogo, da discussão, da oposição, beleza? Tá? Então, eu utilizo a maiêutica, ou seja, a análise de uma resposta, para aí partir para o diálogo, ou seja, a ideia ela está nascendo da ideia de parte das ideias, a partir dessa troca, desse diálogo e dessa contradição entre o que uma figura fala e outra figura fala, nasce o chamado patos. O que é o patos? É o estalo, tá? Ou seja, é essa mudança para sim criar-se um pensamento filosófico ou a ideia de pensamento em si. Daí a noção da que nós já falamos um pouquinho sobre a ideia de douta ignorância ou dita ignorância. Vocês podem encontrar das duas maneiras. O que é isso? É a ideia de que você nunca sabe o bastante, de que o conhecimento ele não existe totalmente em um ser. Tá? Ou seja, você sempre pode aprender mais. Daí a máxima socrática de só sei que nada sei. E da predileção dele, né, por se comunicar com os jovens. Ou seja, sempre é importante analisar o discurso do outro. E no mundo hoje em dia isso deveria ser mais abordado, inclusive, né? De você ouvir o outro e a partir do que o outro fala, talvez até reforçar a sua ideia ou mudar a sua opinião, mas dessa contradição, ou seja, a verdade, né, ela não está nem no que você fala, nem no que eu falo, ela está, entre aspas, no meio termo, ela tem um pouco do que você pensa, ela tem um pouco do que eu penso, e dessa mistura, né, é que, entre aspas, surge ali a verdade ou o objetivo, né, do pensamento, ou seja, do diálogo a partir de uma maiêutica, e esse meio aqui é justamente o estalo, o patos, beleza? E a partir dessa ideia surge um conceito que é doxa e epísteme, beleza? O que seria a doxa? Doxa é basicamente a opinião, tá? A opinião que alguém tem sobre alguma coisa, beleza? Ou seja, é um conhecimento vazio, um conhecimento raso. E o que é a epísteme? É a verdade, tá? Então, desde muito tempo, essa questão de opinião versus verdade, ela existe. E, de novo, fazendo um paralelo com o mundo de hoje, isso é muito importante, tá? Isso pode ser cobrado, por exemplo, no Enem, de uma questão de analisar o que é verdade, isso pode ser abordado por exemplo, com fake news, com negacionismo científico. Então, fiquem atentos a esses paralelismos que o Enem pode fazer com vocês, uma filosofia antiga com o mundo moderno, desses conceitos que, por mais que o mundo mude, eles ainda permanecem de alguma forma. Então, fica ligado nisso aí, ou para a sua redação também, por exemplo, pode ser bastante importante. Então, Sócrates, ele liga muito a ideia de doxa ao sofismo. Ou seja, é simplesmente uma opinião, a um discurso, mas isso é vazio. E a epísteme, ela nasceria justamente, né, por essa trinca de coisas que seria a douta ignorância, a maiêutica e o diálogo. E a epísteme, ela seria posterior ao patos, ou seja, o patos, tá, o estalo, a ideia nasceu e ela se tornaria epísteme. Mas essa epísteme, de novo, ela poderia ser móvel. Tá? Ela não era uma epísteme absoluta. Então, outro ponto, fazer ali uma contraposição com o iluminismo, que buscava verdades e respostas absolutas. O Sócrates ele não tinha exatamente essa noção. Ele dizia que a epísteme ela nasce do diálogo, então ela poderia ser volúvel. Tá? Então, a partir dessa noção de que essa epísteme ela é volúvel, ela não é absoluta, vale a pena a gente aí fazer um contraponto entre o iluminismo e a filosofia antiga, que é uma questão que o Enem também já abordou em algumas questões. Beleza, galera? Então, tamo junto, abraço e até a próxima. Valeu!